Então, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Sou o professor Jailton. A aula passada, então, ficou a cargo de falar sobre taxonomia sistemática, voltado, então, para o reino Animalia. Hoje, a gente vai falar sobre a introdução aos protozoários. A nossa disciplina é sobre invertebrados 1, porém, os protozoários, eles são estudados dentro dessa disciplina, são de um reino diferente e eles são estudados dentro da disciplina relativo à evolução. Então, são organismos que estão em um reino separado por conter características próprias e não se encaixam dentro do reino Animalia. São seres ainda que são unicelulares. Porém, evolutivamente, a partir de algum ancestral comum dentro desses organismos aqui, partiu-se a evolução, então, para o reino Animalia. E aí, como a gente está trabalhando com os invertebrados, a gente vai ver que várias características, então, são próximas a esses organismos protozoários. Então, as características gerais. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida sobre essas características, vocês podem levantar a mão e perguntar. Por exemplo, unicelular é tranquilo para todo mundo, né? Eucariontes, autótrofos, heterótrofos, reprodução assexuada, sexuada. É tranquilo? Sim. Tá. Então, todos eles são seres unicelulares, são compostos por apenas uma célula, e esses organismos, eles são organismos eucariontes, pois o núcleo deles são delimitados por uma célula, ou por uma membrana, desculpa. Eles podem ser tanto autótrofos quanto heterótrofos, e alguns autótrofos, eles, dentro da evolução, foram direcionados, então, por exemplo, como ancestrais comuns aí, para divisão e formação do reino Plantae, e alguns heterótrofos deram origem, então, aos animais. A reprodução, principalmente assexuada, onde tem ausência de desenvolvimento embrionário, e na reprodução sexuada também não tem o desenvolvimento embrionário, porque eles são formados por uma única célula. Eles têm diversidade notável e papel ecológico significativo. A maioria deles são solitários. A maioria também apresenta mobilidade, com exceção de um filo. A maioria também é microscópia, por ser apenas uma célula, porém aí alguns que estão dentro da classe dos foraminíferos e dinoflagelados, eles são maiores que os menores animais. Então, eles não chegam a ser microscópicos, mas também não são animais grandes que se conseguem ver a olho nu com tanta facilidade. Eles podem existir tanto no ambiente aquático marinho ou de água doce, mas também pode existir em ambiente terrestre e também viver de forma simbionte, né? Ou seja, eles vão cooperar com o próximo, eles também vão ajudar o próximo dentro dessa troca de favores. Eles conseguem mudar muito a quantidade de número de espécies devido à falta de alimento, ou também excesso de alimento, ou predação, ou algo parecido, né? Por exemplo, essa grande diversidade que a gente está vivendo agora de clima, né? Então, isso aí também pode acarretar nas quantidades de espécies aí dentro de cada filo. Por exemplo, aqui em 2007, foi descrito 80 mil espécies. 3 anos antes tinha 64, né? Então, cresceu um pouquinho aqui de 2004 para 2007. Só que em 2005 foi descrito 215 mil espécies. Então a gente tinha aqui uma diferença muito grande, né, de 2004 para 2005. Cresceu-se muito
e depois diminuiu para próximo, então, do que tinha em 2004. Eles foram jogados aqui dentro do reino protista desde 1866 e a maior parte do século XX, a classificação vai ser baseada principalmente no tipo de locomoção, onde eles vão ser classificados principalmente aí nos filos Mastigófora, que são os organismos que se locomovem através de flagelo, o Ciliófora, que são os organismos que se locomovem através de cílios, os Sarcodinas, que se locomovem através de pseudópodes, e o Sporozoa, que não tem estruturas locomotoras óbvias, ficam em forma de esporos. Atualmente a classificação de protista ele está em fase de reestruturação ainda, então define um grupo não naturais de organismos eucariontes, primariamente unicelulares e heterotróficos, estudados pelos zoólogos. Filos com espécies autotróficas também são considerados pelos botânicos e recebem outros nomes e são todos jogados aqui dentro do reino dos protistas. Aqui em 2007, lá do Brusca, né, eles foram divididos aí em filos entre 11 e 45. São filos ainda bastante obsoletas, depende muito do autor, divide essa quantidade de filos aqui diferente de um para o outro. Então, descreve-se que tem a descrição aí de 11 até 45 filos divididos aí dentro dos protistas. Qual que é o plano corporal dos protozoários? Então, ele tem um plano corporal bastante básico, porque ele possui apenas uma única célula eucariótica. Os organismos complexos, funcionalmente, eles vão realizar todas as funções vitais com essa única célula. As organelas específicas podem funcionar como esqueletos, estruturas sensoriais e mecanismos condutores, conforme a gente vê aqui. Então, por exemplo, esse aqui de cima, o paramércio, ele se locomove através de batimentos ciliares. Eles possuem aqui as organelas específicas para produzir todo o metabolismo dele. E aqui embaixo a gente tem a euglena, que nesse caso aqui já possui cloroplastos e faz movimentação através do flagelo. Apresentam diversidade de formas, habitats e mecanismos de alimentação, vão depender muito aí de cada espécie, de uma para outra. Aqui é a estrutura básica de uma célula protista, e como a gente vê, quando a gente vai estudar, por exemplo, a citologia, a gente geralmente utiliza essa estrutura básica de uma célula animal, né? Então a gente vê que é muito parecida a estrutura de uma célula protista para uma célula animal, né? Porém, eles ainda não são considerados animais por serem esses seres unicelulares. Então todas as organelas que estão aqui dentro são considerados aqui para os organismos do protista quanto para os animais. Então tem um núcleo delimitado por membrana, uma dupla membrana. Aqui dentro vai ter o nucleolo, a cromatina. Essa membrana nuclear aqui ela é dupla também. A membrana externa dessa membrana nuclear, ela já sai formando então o retículo endoplasmático rugoso. Depois do retículo endoplasmático rugoso, forma-se então o retículo endoplasmático liso. Depois do retículo endoplasmático tem a formação do complexo de Golgi e tem também os outros tipos de organelas, como mitocôndria, lisossomos, o citoesqueleto, possui microvilosidades, peroxissomas, os centríolos. Nesse caso aqui, as locomotoras, né, pode ter tanto o flagelo quanto as microvilosidades. Então a gente vê que são células muito parecidas com a célula animal. O habitat e o modo de vida. Eles vivem em habitats marinhos ou de água doce, solo, lugares com matéria orgânica em decomposição. Vivem também dentro de plantas e animais. Eles necessitam bastante de umidade e podem ser sésseis, ou seja, não se locomover, ou também ser livre-natantes. E formam aí grande parte do plâncton
que vivem no ambiente marinho. E eles possuem ampla distribuição, como a gente viu, tanto no ambiente marinho, quanto de água doce, quanto também terrestre e dentro de plantas e animais. Aqui a gente tem um exemplo, então, de um organismo flagelado e de um organismo ameboide. Então, esse aqui ele vai se locomover através de batimentos dos flagelos, e esse aqui vai se locomover através de pseudópodes. A adaptação das espécies ela vai variar muito de espécie para espécie, em qual local e habitat que eles vivem. Sucessões de espécie ocorrem à medida que as condições ambientais sofrem alteração. Então, dentro aqui a gente também pode colocar que eles são bioindicadores. Fatores que podem levar à sucessão, então, dessecamento, mudanças sazonais de temperatura, disponibilidade de oxigênio e alimento, pressão de predação. E a gente vê que a gente está vivendo muito isso aqui, né? Mudanças sazonais de temperatura, disponibilidade de oxigênio e alimento. Então, isso aqui ele interfere muito na comunidade dos protistas. As relações ecológicas que eles podem fazer. Eles podem viver como comensalistas, que é um organismo da associação se beneficia, e o outro não sofre efeito da mesma. E a gente tem aqui, então, a Entamoeba coli, que é considerado uma parasitose, porém, ele não causa prejuízos, por exemplo, ao ser humano, caso, né, o sistema imunológico do ser humano não seja afetado. Pode ser que sim, ele possa chegar a ser um parasita, dependendo do sistema imunológico da pessoa, tá? Mas inicialmente ele vive, então, como comensalista e não vai causar efeito sobre a outra pessoa, o outro organismo, né? Na verdade, ele não é uma pessoa, ele vai se beneficiar do outro organismo, mas também não vai causar malefícios. Eles podem viver de forma mutualista, onde eles vão beneficiar o organismo e o organismo vai beneficiar eles. Então, os dois organismos vão sofrer benefícios dessa associação. Aqui a gente tem um exemplo do gênero Triconinfa, que vive no intestino dos cupins, e ele ajuda na parte da degradação da alimentação dos cupins. Aí eles se beneficiam do alimento que o cupim ingere e também faz a degradação, e as excretas deles são utilizadas no metabolismo dos cupins. E o parasitismo, a gente tem o organismo da associação vai se beneficiar e o outro vai sofrer com prejuízo. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a Giardia lambia, e a Giardia lambia ela vai causar giardíase, que nos seres humanos aí, então vai causar diarreia, dor no estômago, né? Pode causar vômitos. Então, isso aí causa prejuízo para o outro indivíduo. O núcleo, ele é separado do citoplasma pelo envoltório nuclear, como a gente viu, por isso são seres eucarióticos. Possuem presença de poros para comunicar o nucleoplasma e o citoplasma do mesmo jeito da célula animal. Esses poros aqui eles vão facilitar a passagem das subunidades ribossômicas para o citoplasma, para ocorrer então a produção de proteínas. O material cromossômico é distribuído de forma irregular. Aí eles vão possuir aí o núcleo vesicular dentro do núcleo. Vai ter a presença de um ou dois nucléolos. E os protozoários ciliados apresentam dois tipos de núcleo, como a gente viu aqui, um ciliado, paramécio. Ele vai possuir o macronúcleo e o micronúcleo. Tá? Então, o macronúcleo ele vai estar responsável aí pelas funções do organismo, e o micronúcleo ele pode estar envolvido na parte da divisão celular. Citoplasma. Eles possuem mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e as vesículas, como a gente viu lá naquela imagem, que eu falei que geralmente a gente utiliza aquela célula para estudar o organismo, a célula animal.
Só um pouquinho, pessoal. O cloroplastos aqui, eles podem ocorrer nos fitoflagelados. Esse fito aqui vem de planta, né? Então são organismos que vão realizar a fotossíntese. Como a gente vê aqui nesse gênero, Actinospherium. Nesse caso aqui, o citoplasma ele pode aparecer dividido em duas áreas, como a gente vê nesse aqui de baixo. O ectoplasma, que é o mais transparente aqui, essa parte, e o endoplasma, que é mais granular aqui e vão conter o núcleo. As organelas locomotoras podem possuir flagelos, cílios e pseudópodes. Esses aqui vão auxiliar os protozoários a fazer a locomoção, e a gente também tem o esporozoa que não tem essas estruturas locomotoras. A função dessas organelas locomotoras não é somente a locomoção, mas também eles podem participar da obtenção de alimentos, da defesa do organismo e da percepção ambiental. Aqui a gente tem então o exemplo do paramécio, que vai se locomover através de cílios, os ameboides aqui que vai se locomover através de pseudópodes, e a euglena, que é algo unicelular, que vai se locomover através de batimentos de flagelos. Então aqui a gente tem os três exemplos. Os flagelos e os cílios, eles são característicos de células de protozoários metazoários, ou seja, que vão conseguir se locomover. Não existe diferença morfológica entre cílio e flagelo, apenas em relação a tamanho e quantidade, tá? Ou seja, os flagelos eles são longos em menor número, os movimentos eles vão ser ondulatórios, semelhantes ao de um chicote, e os cílios serão curtos em maior número e movimentos rígidos como remos. A estrutura morfológica é idêntica, vai possuir microtúbulos de proteína, que é a tubulina, alfa e beta tubulina, e eles estão distribuídos dessa forma dentro do cílio ou do flagelo. Geralmente dentro do cílio e do flagelo eles vão ter aqui dentro um par de microtúbulos, e radialmente aqui eles terão outros pares de microtúbulos que estarão ligados aqui à dineína, que são proteínas, também a nexina, que são proteínas, e elas vão ajudar na parte da locomoção, do movimento para a locomoção. Aqui ao redor ele vai ser a membrana plasmática, que vai envolver essas proteínas aqui dentro, que vai ajudar na parte da locomoção. E aí, como eu falei para vocês, as tubulinas elas serão tanto a alfa quanto a beta tubulina vai estar envolvida nessa formação do cílio ou do flagelo. Aqui a gente tem o axonema, que é o centro microtubular revestido por membrana, que geralmente vai estar aqui 9 vezes 2, mais 2 no centro, tá? Então a gente tem aqui os 2 no centro, e aqui ao redor a gente vai ter então 9 vezes 2, né? Então a cada 9 parzinhos aqui ao redor. O microtúbulo de cada par contém duas projeções, contendo a molécula motora dineína, que é dirigida para o par adjacente para fazer a locomoção. E a flexão dos flagelos ocorre o deslizamento ativo dos pares adjacentes entre si, formando os braços de dineína para fazer a movimentação. Aqui abaixo, no corpúsculo basal, onde está dentro da célula, já não tá mais dentro do cílio ou do flagelo, né? Aí a gente tem aqui a repartição dentro da célula. Dentro da célula ele não parece dessa forma radial, ele fica como se fosse braços de estrela aqui. Essa parte a gente chama de corpúsculo basal, e aí a origem dos cílios ou flagelos abaixo da membrana celular.
E aí eles vão ter aqui em formas de 9 vezes 3 e no centro não vai ter nenhum, tá? Então aqui vai ter 9 trios aqui distribuídos dessa forma dentro da célula. Depois eles iniciam a parte do axonema, que é essa parte aqui de fora. E aí a gente vê aqui como que é o batimento ciliar em forma de chicote do flagelo aqui. Então ele faz essa parte de chicotear. E a forma do movimento dos cílios aqui em forma de remo, né? Então ele joga para frente, vem para trás, e aí ele joga para frente novamente, próximo à membrana plasmática, e depois ele abre mais o cílio, fazendo a movimentação dos organismos ciliados. Os pseudópodes são expansões ou propagações protoplasmáticas de determinadas células, usadas para locomoção e para a captura de alimentos. As projeções temporárias que realizam o chamado movimento ameboide ou pseudopodial. E o modelo atual é a interação dinâmica entre o citoesqueleto da célula, que vai ter a quitina citoesquelética, e a molécula motora miosina. Tá? Então, por exemplo, a gente tem a quitina e a miosina fazendo a nossa movimentação muscular, só que eles não possuem músculos, mas essas proteínas elas estão ligadas aí na movimentação do citoesqueleto dos pseudópodes, e a membrana plasmática com participação aí dos íons de cálcio para fazer essa movimentação. Então eles necessitam do cálcio para movimentar a parte dos pseudópodes. Aqui a gente vê então a parte da movimentação. A gente vê que foi feito um corte lá, longitudinal aqui, e aqui a gente consegue ver então onde tem a miosina, eles vão necessitar do cálcio, da entrada do cálcio, e aí eles vão fazer aqui um fluxo, né, das subunidades de actina, onde elas vão sair daqui e vão para a região onde ele necessita fazer o pseudópode, tá? E aí a partir daqui, essas moléculas, elas vão formando esses filamentos de actina, e aí elas interagem aqui com ectoplasma em gel, que vai fazer com que a miosina se mova nessa região aqui, tá? Então, tanto na parte de cima quanto na de baixo, a gente tem essa interação do cálcio, e o fluxo de subunidades de actina vão vindo pela região central. E aí eles vão movendo, então, essa parte do ectoplasma em gel, onde tem os microtúbulos aqui formando o citoesqueleto, tá? E aí eles conseguem fazer essa locomoção. Aqui a gente consegue ver o exemplo, então, né? Eles vão formando pseudópodes, nesse caso aqui para alimentação, né? Não somente para locomoção, mas ele está tentando se alimentar aqui de uma alga verde unicelular, e aí ele vai fazer esse pseudópode ao redor. E aí quando ele faz esse pseudópode, quando ele faz a fagocitose, e aí vai formar o fagossoma dentro da célula, vai entrar em ação os lisossomas, eles vão conseguir fazer a digestão e utilizar aí o que for de benefício para a célula. O que não for sai na forma de plasmocitose. O citoesqueleto, a composição, eles vão ser filamentos proteicos associados à membrana plasmática, e aí eles vão dar essa forma aos organismos, né? Então, por exemplo, a ameboide tem citoesqueleto? Tem. Aí eles vão dar a forma ameboide, porque eles precisam se locomover a partir de pseudópodes. Agora, por exemplo, a euglena, ele tem um formato fixo. E aí o citoesqueleto, esses filamentos proteicos, eles vão agir de forma em que ele fique fixo aqui dentro desse organismo. A gente vê aqui que tem vários tipos de microfilamentos, e aí eles vão agir de formas diferentes para cada tipo de organismo, para eles conseguirem obter a forma deles, tá? Então,
Hoje o trem tá concorrido aqui em casa. Vocês estão me escutando normal? Tá tranquilo? Sim. Só um pouquinho, pessoal. Oi, Tharlis. Oi. Tem como você ligar pra Carla? Oi? Tem como você ligar pra Carla? Que eu tô em aula. Sério? Agora eu te ligo. Tchau. Desculpa, pessoal. A amiga minha acabou de ligar falando que assassinaram o pai de uma outra amiga nossa. Ela tava ligando desesperada aqui, eu atendi, tá? Mas vamos continuar a aula, daqui a pouco eu retorno a ligação para ela. Até me perdi aqui que eu tava falando. Boa noite, Bismarck. Então aqui, pessoal, por exemplo, aqui no B a gente tem de organismos euglenoides. Aqui no C a gente tem de organismos que são chamados axotilados. No D aqui a gente tem para organismos que são em formato de helizoários. Aqui no E a gente tem organismos ciliados. E no F aqui para organismos dinoflagelados. A obtenção de alimentos. Essa imagem aqui para vocês é comum? Vocês já estudaram algo parecido com isso aqui? Quem que deu a parte de citologia para vocês? É a Virgínia. A Virgínia, né? Então vocês estudaram essa parte aqui de membrana plasmática, né? Sim. Transporte ativo, transporte passivo. Então, a mesma forma que eles utilizam para obtenção de alimentos, tá? Quando eles vão fazer troca gasosa, eles vão passar pela bicamada de fosfolipídios de forma passiva. Quando a gente tem moléculas um pouco maior, por exemplo, como a gente tem aqui etanol, glicerol, a glicose, eles vão necessitar, eles não conseguem passar pela bicamada de fosfolipídios, aí eles vão precisar passar por uma proteína de canal, que vai ser através da difusão facilitada. E quando precisar, né, ir contra o gradiente de concentração, eles vão utilizar o transporte ativo, que vai ter gasto de ATP, vai precisar ter gasto de energia, e inclusive a fagocitose que a gente viu lá no pseudópode também vai ter gasto de energia, porque eles vão precisar fazer aquela movimentação da membrana plasmática para a formação do fagossoma. Tá? Então, isso aqui é da mesma forma que ocorre lá na célula animal, vai ocorrer aqui também para obtenção de moléculas dentro da célula. Aqui a gente vê então os canais para a passagem, por exemplo, da água, são as proteínas chamadas de aquaporina, que conseguem passar, ou também as que conseguem passar íons, e os íons não conseguem passar pela bicamada de fosfolipídio, eles vão precisar da proteína de canal. Como eu falei para vocês, o que vai passar pela bicamada de fosfolipídio vai ser os gases, que são moléculas bastante pequenas, CO2, oxigênio, N2, e eles vão passar através do gradiente de concentração, que é onde tem mais para onde tem menos. Como eu falei, a parte do gasto de energia
vai ocorrer tanto da parte de pinocitose quanto da parte de fagocitose. A pinocitose é essa mesma forma que vai ocorrer aqui, só que ao invés de ocorrer com um organismo que seja sólido, vai ocorrer com partículas líquidas, mas vai formar também essa vesícula, né? A única diferença vai ser no nome aqui. Então, quando é sólido é o fagossoma, quando é o líquido vai ser o pinossoma, e depois ele consegue excluir isso para o meio, ou que ele não precisa utilizar para o meio externo, através da plasmocitose da mesma forma. Aqui a gente consegue ver, então, movimentação ameboide, até o envolvimento, então, para a formação do fagossoma. Aqui a gente vai conseguir ver os tipos de nutrição. Pessoal, minha água acabou aqui do copo. Dá 5 minutinhos aí só para eu pegar mais água lá e a gente retorna. Não precisa sair da aula não, tá? Só continuar. Eu já retorno aqui com vocês, pode ser? Beleza. Tá, já volto.
Retornei, pessoal. Posso continuar? Sim, professor. Sim. Tá, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nutrição. Eles podem ser seres autótrofos, aí eles vão obter compostos orgânicos através da fotossíntese, trazendo aí, né, para o que a gente estuda geralmente no ensino médio. Eles conseguem obter seu próprio alimento, né, mas a obtenção desse próprio alimento é através da conversão de compostos inorgânicos para compostos orgânicos. E aí, geralmente eles vão utilizar a fotossíntese para fazer essa conversão. E os heterotróficos, eles precisam obter compostos orgânicos a partir de outros seres vivos, aí tanto através da fagocitose, né, que são os fagotróficos, que vão ingerir partículas visíveis de alimentos, e osmotróficos, que vão ingerir aí alimentos em forma solúvel. A menina tava mandando mensagem aqui falando que teve que sair da aula porque tá sem Wi-Fi na casa dela. Aqui então a gente consegue ver a forma de obtenção de nutrientes de cada um desses organismos. Então aqui a gente consegue ver através dos pseudópodes, a moeba. A gente tem aqui os mutualistas de cupins. A gente tem através da sucção. Nesse caso aqui, o didínio ele está fazendo sucção em um outro protozoário, que seria o paramécio. Esse rodófira, ele faz a sucção, porém ele é séssil, ele fica fixado, e aí ele faz a sucção aí através de vacúolos alimentares. Aqui ele também está se alimentando de um paramécio. E a gente também tem aqui o que faz como se fosse filtração. Ele vai ter colares de microvilosidades, eles vão se alimentar de partículas suspensas na água. E esse organismo aqui, a gente consegue ver que ele parece muito aí o primeiro invertebrado que a gente vai trabalhar, que faz parte das esponjas do mar, do filo dos poríferos. Tá? Então, a gente consegue ver que evolutivamente alguns desses organismos, eles deram um ancestral comum, deu origem aí a um grupo pluricelular, que aí já entrou em outro reino, que seria o reino animal. A digestão intracelular, depois que eles fazem a fagocitose ou a pinocitose, esse fagossoma ele vai se fundir com os lisossomas, que são membranas que são desprendidas do complexo de Golgi, com enzimas dentro, porque as proteínas são realizadas aqui através dos ribossomos, são colocadas dentro de membranas produzidas no retículo endoplasmático, vem aqui para o complexo de Golgi, transforma essas proteínas em enzimas, e aí elas vêm e se encaixam junto do fagossoma, faz a digestão aqui através das enzimas, o que for utilizado para a célula, ela atravessa a membrana e vem aqui para o citoplasma, e o que não for, ele é jogado para fora da célula através da plasmocitose. Circulação e transporte interno. Vai ocorrer através da difusão, que é o mecanismo mais importante no transporte de nutrientes, principalmente porque é uma única célula. A circulação citoplasmática definida aí por movimento de vesículas ao longo de uma via citoesquelética. Então, o citoesqueleto ele vai estar presente aí, nessa ciclose, né, ou seja, essa movimentação dessas vesículas dentro da célula. E também vai ser utilizado na divisão celular.
As trocas gasosas ocorrem por difusão simples, sem precisar o gasto de energia. A maioria dos protozoários vão utilizar o oxigênio, porém tem alguns que são anaeróbicos obrigatórios, principalmente os simbiontes do trato digestivo dos animais. E algumas espécies aquáticas elas vão depender então da disponibilidade de oxigênio para elas serem aeróbicas. A osmorregulação. Os organismos que vivem em ambiente de água doce, né? Vocês já trabalharam a parte da osmose com a professora de citologia, e vocês viram que a osmose ela rompe a membrana plasmática nas células animais quando ocorre uma grande entrada de água para dentro da célula, coisa que não ocorre na célula vegetal por ela possuir uma segunda proteção, que é a parede celular. E como essa célula não tem parede celular dos protistas, ela se romperia com muita facilidade. E aí, para ocorrer, né, não ocorrer esse rompimento da membrana, e como eles não têm essa segunda proteção, que é a parede celular, eles vão fazer isso através do vacúolo contrátil, que vai fazer o bombeamento de água de dentro para fora, através aí do transporte de íons na membrana celular. Ou seja, eles jogam a grande quantidade de íons que eles não necessitam para dentro do vacúolo, e aí a água que entra para dentro do organismo, ela vai também através do gradiente de concentração para dentro dessa segunda membrana aqui, que seria o vacúolo contrátil, e aí ele vem e consegue se encaixar aqui na membrana plasmática e jogar essa água juntamente com os íons para fora, e ele fica fazendo essa movimentação aqui para conseguir fazer essa osmorregulação e conseguir deixar estável a quantidade de água dentro da célula para que ela não se rompa. Então aqui, para que serve? Remover o excesso de água e ajustar a concentração de íons dentro da célula. Tá? Então, os íons aqui, né, tem água doce, aí tem uma grande quantidade de íons dentro da célula, a água ela entra e aí ele se romperia, mas para fazer isso ele vai precisar equilibrar através da osmorregulação e retira a água de dentro dela. Aqui a gente consegue ver então que esses vacúolos eles são formados por sistemas cisternas e túbulos, e aí eles vão fazer bombas de prótons nas membranas, transportando aqui o H+, e cotransportando aqui o íon bicarbonato para dentro do vacúolo, através de difusão passiva da água para manter a pressão osmótica igual à do citoplasma. Aqui no C a gente vê então o vacúolo ele cheio, ele vai se fundir na membrana plasmática, e no D a gente consegue ver a eliminação da água, mais o íon H+, e o bicarbonato, fazendo com que então a célula consiga manter essa osmorregulação. Aqui são imagens então dos vacúolos contráteis dentro dos protozoários. A reprodução ela pode ocorrer ela vai ocorrer na verdade sem desenvolvimento embrionário, porque são seres unicelulares. Ele tem um aspecto importante para o sucesso dos protistas, que é a variação das estratégias reprodutivas, ou seja, a alternância de processos com uma série de divisões assexuadas entre curtas fases sexuadas. Ele tem a habilidade de realizar uma fase sexuada, está restrita aos ciliados, apicomplexos e alguns táxis de flagelados e os sarcodinos. E o processo sexual inclui divisão reducional de cromossomo e fusão de núcleos gaméticos. Ou seja, eles vão fazer uma meiose, então de uma célula vai formar 4 com a metade da carga genética, serão haploides, e aí eles se tornarão gametas que vão se fundir e formar novamente o indivíduo com o número diploide. Aqui a gente vê então o exemplo do plasmódio. O plasmódio, aqui, por exemplo, essas fases assexuadas elas vão ocorrer
em hospedeiros ditos intermediários, e as fases sexuadas vai ocorrer dentro dos hospedeiros definitivos, tá? Então, por exemplo, acidentalmente eles vão parar dentro de um outro hospedeiro, que seria o intermediário, e aí lá dentro eles vão ocorrer as fases assexuadas. E a fase sexuada vai ocorrer dentro do organismo definitivo. Então, conforme a gente vê aqui, esse inseto aqui, né? Ele vai picar uma pessoa que está contaminada aí com os gametócitos, masculino e feminino. Aqui dentro eles vão fazer a união deles, formar o indivíduo aqui, então, 2N. Esse indivíduo 2N, dentro do inseto, ele vai fazer a parte de esporogonia. Essa parte de esporogonia ele vai ser através de mitoses sucessivas dentro de uma única célula. Após isso, essa membrana inicial ela se rompe, formando vários organismos 2N. Eles vão ter formas, né, de esporozoítas. Aí, quando eles vão voltar para a probóscite do inseto, o inseto pica uma outra pessoa, vai mandar esses trofozoítas aí para a circulação, que vai para o fígado, e aí eles vão mudando, né, a sua forma, e aí eles vão, aqui dentro, vão possuir, vão liberar vários outros organismos aqui, que são 2Ns. Esses organismos 2Ns, eles vão fazer um novo ciclo aqui dentro do sangue. E aí lá dentro do sangue eles vão conseguir fazer a meiose e reduzir aqui para células N dentro do organismo intermediário. E esses aqui, quando forem sugados, eles vão formar novamente o zigoto e esse ciclo continua. Esse ciclo que a gente está vendo aqui, onde tem o mosquito e o ser humano, e a gente tem um protozoário, vocês podem, por exemplo, falar aí um exemplo de uma doença que poderia ter esse ciclo com um protozoário? A malária? A malária, tá? Malária, a leishmaniose também, tá? Então, elas são formadas através desse ciclo. Nós seríamos o hospedeiro intermediário, onde a fase assexuada ocorreria dentro da gente, e o mosquito seria o organismo definitivo, onde a fase sexuada ocorreria dentro dele, tá? Então, obrigado por ter me ajudado aí com o nome da doença, tá? Então, aqui a gente consegue ver a fase assexuada, que vai ocorrer através de mitose, e a fase sexuada, que nesse caso ali a gente viu eles formando gametócitos, através da meiose que ocorre, mas pode também ocorrer por outras formas. Nesse caso aqui a gente está vendo, por exemplo, a forma de conjugação, vai depender muito de cada espécie. Na forma de conjugação, eles encostam a membrana plasmática de um organismo para o outro, eles vão formar aqui um tubo de um citoplasma para o outro, eles fazem recortes do material genético e mandam para dentro da outra célula, e aí eles, nessa forma que eles vão fazer a variabilidade genética de cada indivíduo, dificultando então, né, a predação por outros organismos. Na reprodução assexuada, ela pode ocorrer por fissão binária, que vão resultar em 2 indivíduos idênticos, por brotamento, quando a célula é gerada consideravelmente menor que a célula inicial, só que depois ela vai crescer e atingir o tamanho adulto, que vai ocorrer principalmente em ciliados. A fissão múltipla, que é a divisão do citoplasma, ela é precedida por várias divisões nucleares, formando vários indivíduos simultaneamente, conforme a gente viu nesse ciclo aqui do plasmódio. Então, várias divisões dentro de uma única célula. Todos os tipos de divisão estão acompanhados de alguma forma de mitose. E a mitose aqui, a membrana nuclear, ela persiste
vai ocorrer o fuso mitótico e vai formar-se dentro do envoltório nuclear. Tá? O fuso mitótico ele vai formar dentro do envoltório nuclear e o envoltório ele não vai desaparecer. Conforme a gente vê aqui, então, ele vai poder ocorrer dessas duas formas, né? Com material genético dentro do núcleo. E aí isso a gente chama, então, de mitose fechada. Nesse caso aqui, é extracelular. Os centríolos eles ficam fora do núcleo. Aí eles formam um fuso mitótico e fazem essa separação. E nesse caso da intracelular aqui, os centríolos eles entram dentro do núcleo para fazer o fuso mitótico para separar os cromossomos. Na semiaberta tem aqui o rompimento da membrana nuclear, né, organismos que fazem da semiaberta. E aí os centríolos eles vão apenas jogar o fuso mitótico para divisão. E na aberta ocorre que o núcleo ele desaparece e ele só vai ser formado novamente após a separação das células. Isso aqui foi o que eu acabei de explicar para vocês. A reprodução assexuada aqui por fissão binária, divisão binária, cisparidade ou bipartição, ele vai produzir células filhas idênticas. O exemplo aqui do protozoário flagelado. Então, por exemplo, aqui na euglena, ele vai duplicar o material genético. Duplicou o material genético, ele começa a fazer a divisão celular, formando dois indivíduos iguais. Aqui a gente consegue ver o paramécio, consegue fazer também essa divisão binária, duplica o material genético e depois divide, formando dois organismos iguais. Aqui a gente consegue ver desse gênero Arcella. Ele começa a fazer a duplicação aqui, formando como se fosse brotos embaixo. E esses brotos eles vão aumentando até formar um novo indivíduo. Quando eles formar um novo indivíduo, eles se rompem, formando dois novos organismos. Aqui a gente consegue ver também a ameba fazendo a divisão binária, duplicação do material genético, depois a divisão. Nesse caso aqui a gente tem o exemplo da giardia. A giardia ele também é um parasita, onde ele consegue se encistar. Essa parte de encistamento ele vai geralmente contaminar água e alimentos. E aí a pessoa ela ingere isso através da alimentação. Quando ele chega lá, passa do estômago, chegando no intestino delgado, ele consegue fazer o desencistamento, formando então os trofozoítos aqui da giardia. E aí eles conseguem fazer então a divisão binária se reproduzindo dentro do organismo. E aí quando alguns desses organismos chegam ao intestino grosso, eles vão se encistar novamente, liberando para continuar o ciclo. Aqui a gente consegue ver a parte do brotamento. Ele é uma parte de uma mitose, onde o broto vai ser bem menor do que o outro indivíduo, mas depois de um certo tempo ele vai se transformar aqui do mesmo tamanho, e esse indivíduo aqui, ele será idêntico também geneticamente a esse inicial aqui. Aqui a gente vê a fissão múltipla ou a esquizogonia, onde são formados vários núcleos dentro da célula e depois esses núcleos eles conseguem formar membranas ao redor dele, formando várias células de uma vez só. Na reprodução sexuada, embora todos os protozoários se reproduzam de forma assexual, alguns vão apresentar exclusivamente assexuais, e ampla ocorrência de sexo entre protozoários mostra sua importância como meio de recombinação genética, né, para eles mudarem o material genético deles. Uma vantagem da reprodução sexuada é a geração e manutenção da variabilidade genética, principalmente através da predação. Eles vão se livrar, aí alguns, né, vão se livrar
de toxicidade, de predação dentro do ambiente. A reprodução sexuada nos animais, a meiose é gamética, ou seja, ocorre durante o processo de formação dos gametas, e alguns heliozoas, ciliados e flagelados, eles vão apresentar a meiose gamética. A meiose zigótica, os indivíduos são haploides, o zigoto é a única fase diploide para restaurar a ploidia, aí a meiose ocorre após a formação do zigoto. Então, tem organismos que os indivíduos adultos, eles serão haploides, tá? E aí eles só vão ser diploides na fase do zigoto. Aqui a gente consegue ver a parte da singamia, que é a união dos indivíduos que se comportam como gametas. Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver que os indivíduos adultos serão em forma de gametas, porque eles são Ns. Aí eles vêm e se fundem, formando o zigoto, que será 2N, a diploidia. E aí ele vai fazer a meiose, formando então 4 novos indivíduos aqui haploides. A esses indivíduos haploides, eles vão se unir novamente e o ciclo continua aqui dos processos sexuais. Também vai ter a conjugação, que é a mistura genética, como eu mostrei para vocês lá. Eles fazem essa fusão da membrana, trocam partes do material genético e depois eles se separam novamente. E a autogamia é a reorganização do material genético no interior de um único indivíduo. Então, um indivíduo sozinho, ele consegue fazer a recombinação da sequência de bases nitrogenadas no seu DNA. O encistamento é a formação de cistos, onde tem formas latentes de resistência e dispersão comum em muitos protozoários. Tem revestimento externo resistente, o metabolismo extremamente reduzido. Fatores que estimulam o encistamento aí vai ser a deficiência de alimentos, a dessecação, aumento da pressão osmótica no meio, diminuição da concentração de oxigênio, a mudança de temperatura e pH, e aí eles vão se encistam e eles só vão fazer esse desencistamento quando eles retornam às condições favoráveis. Então, como a gente viu lá da Giardia lambia, ele forma o cisto, e aí somente quando ele chega lá no intestino delgado que ele vai fazer o desencistamento, porque ele vai achar condições favoráveis para ele se desencistar. Tá? Ele não faz isso no estômago porque lá o suco gástrico seria prejudicial para ele. Qual que é a importância dos protozoários, então? A fertilidade dos solos e do plâncton, pois eles excretam amônio e fosfato em altas taxas como subprodutos do seu metabolismo. Estudos têm demonstrado que a presença de protozoários no solo incrementa o crescimento das plantas, participam aí da parte da microbiota do solo. Quando não se tem essa parte de microbiota no solo, necessita-se então dessa fertilidade ser de forma artificial, onde, por exemplo, os grandes produtores aí de soja, de milho, vai ter que comprar fertilizantes artificiais à base de amônio e fosfato para colocar no solo, e isso ocorreria de forma natural caso o ser humano não destruísse aí tão rapidamente a fauna do solo. Regulação da densidade de populações microbianas. Os protozoários, eles alimentam-se de bactérias do solo e de ambientes aquáticos. São micro-organismos que se mantêm em estado ativo de crescimento e o aumento da taxa de reciclagem de matéria orgânica pelas bactérias. Ou seja, como eles consomem as bactérias, elas precisam se multiplicar, fazer mitose com mais rapidez para não diminuir a comunidade delas. Então, eles vão fazer essa regulação das densidades. E aí esses micro-organismos eles vão estar sempre ativos no ambiente, porque eles precisam fazer esse crescimento. Os protozoários também são utilizados em processos de tratamento de esgoto e efluentes industriais. Após os resíduos sólidos serem removidos, o líquido remanescente ele é aerado e decomposto por micro-organismos aeróbios que consomem os resíduos orgânicos em suspensão.
e os efluentes limpos são produzidos na presença de grande comunidade de protozoários ciliados, porque eles vão consumir ativamente bactérias presentes no fluido e vão ter a habilidade de flocular partículas de matéria e de bactérias em suspensão, fazendo a floculação dessas partículas e jogando elas para o fundo da água. Provavelmente eles vão desempenhar funções similares na despoluição de ecossistemas naturais também. Existem evidências que por alimentar-se das bactérias que degradam petróleo, os protozoários eles vão incrementar a taxa de crescimento bacteriano, vão tornar as bactérias ativas, que vão acelerar dessa forma a degradação do petróleo em acidentes de derramamento de óleo. Aqui a gente consegue ver também que os protozoários, eles também estão presentes na parte de doenças, porque alguns deles são parasitas e vão causar doenças, tanto a animais quanto aos seres humanos. Aqui a gente tem alguns exemplos da leishmaniose, que pode cometer tanto o homem quanto os animais domésticos, aí, cachorro. A toxoplasmose, que está presente também, por exemplo, nas fezes dos gatos. Tem a doença de Chagas, que ela é transferida através do barbeiro. E tem o que a gente viu lá do plasmódio, da malária, que faz todo aquele ciclo. Aí, pessoal, a aula de hoje a gente encerra agora. E aí na próxima aula, então, vai ter uma atividade. A gente entrando agora. Boa noite, a gente já está encerrando a aula, tá? E aí na próxima aula, então, vai ter uma atividade no AVA, referente à aula 1 e à aula 2. Essa aqui é a aula 2, a aula 1, taxonomia e sistemática. E aí vai estar lá no sistema, 7 horas, vai abrir às 7 da próxima terça-feira. E ela fica aberta no sistema até domingo, ou até segunda-feira, tá? Que é um dia antes da terça-feira. Então ela fica aberta até na segunda-feira à noite. E aí só que não deixem para fazer na segunda-feira, tá? Tentem fazer na terça-feira mesmo, no horário da aula, porque como eu falei, imprevistos acontecem. E não deixe para esse imprevisto acontecer no último dia da atividade, tá? Aí não vai ser imprevisto, né? Porque deixou-se de fazer atividade nos dias anteriores. Por isso que eu já deixo aberto uma semana a atividade no sistema. Tá? Vou parar a gravação. Se alguém tiver alguma